discipulado. E aí eu queria fazer com que a gente pudesse entender mais a respeito disso. E a igreja talvez não esteja colocando o seu nome para o discipulado, talvez porque pense em algumas situações que sejam, talvez, que passam na nossa cabeça de eu não sei muito ensinar. Se eu não sei muito ensinar, o que eu vou ensinar? É muito difícil para mim falar alguma coisa. Alguns são bem corajosos e colocaram o seu nome, mesmo sabendo com todas as suas fragilidades. Daí a irmã Nevinha que não deixa mentir. Eu vou precisar muito da sua ajuda, pastor, vou precisar muito da sua ajuda. Mas eu acho que os nossos grandes medos e temores são exatamente porque a gente não conseguiu entender, ou melhor dizendo, a gente não foi treinado para discipular e nem ser discipulado. É como se a gente pudesse... Parece que isso é uma habilidade de alguns, tipo assim, eu sou pastor, eu fui vocacionado para ser pastor. Porque ele é pastor, então ele sabe ensinar, ele sabe fazer essas coisas. Aí vamos supor, tem dentre nós aqui alguns professores da Shirley. A Shirley nasceu para ser professora, então ela sabe ensinar, sabe fazer essas coisas. Aí quando chega na palavra de Deus, a Shirley fica talvez tateando. Será que eu sei ensinar realmente a palavra? Aí tem medo por causa que a palavra é de Deus, e se eu errar, pode ocasionar alguma coisa nesse sentido. Mas o que é de fato dentro das Sagradas Escrituras é que toda a palavra de Deus ela precisa ser ensinada. E uma vez que ela é ensinada, todo aquele que aprende a palavra, ele vai ter de replicar essa palavra. E é nesse sentido que eu quero trazer para nós, para que a gente entenda como a igreja cresce, como a igreja se desenvolve. A igreja não cresce por um milagre apenas de Deus. Tipo assim, eu vou fazer todo mundo aprender, todo mundo vai entender, e como se a gente não tivesse responsabilidade alguma. Não é bem assim as coisas que acontecem. Existe sim um milagre de Deus salvar, existe sim um milagre de Deus converter, mas, vou pegar aqui o casal. Vocês têm 2 filhos, né? Tá aí. O que vocês fizeram para... Essa pergunta é meio sinistra, mas eu vou dizer assim. O que vocês fizeram... Qual é o primeiro? É um homem ou mulher? É a menina, né? O que vocês fizeram para ter essa menina? Não. Não, seriamente falando, sem ser essa coisa que vocês já estão rindo. Casar? Não. O que vocês fizeram? Porque toda vez que vocês fazem, abertamente falando, tem uma relação sexual, vocês tiveram ela? Não tem, correto? Por que isso? Porque eu estou falando isso bem claramente. Porque como é o nome dela? Aurora. A Aurora, quando nasceu, ou quando ela foi concebida, vocês já tiveram um tempo de casamento, a não ser que foram celibato, até o dia da Aurora. Não foram. O que eu estou querendo dizer? Que o dia da concepção da Aurora não foi uma definição de vocês. Ou Deus traz à existência um filho, ou Ele não traz. Isso não tem parte com vocês. Qual é a minha parte nesse caso? A parte deles, a única parte deles é consumar o casamento toda vez. E decidir que Deus faça a sua obra e traga o filho. Do contrário, esse filho nunca vai nascer. Você pode ter vários tipos, ou várias vezes dentro do casamento, mas você não tem filho. Até que Deus te conceda a graça. Porque a Bíblia diz que é muito clara. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. E Deus está dando. Deus deu a Aurora para eles. Aí quando dá a Aurora... é exatamente isso. A partir de então, quando tu descobre que tu estás grávida, ou vocês estão grávidos, a partir de então vocês começam a trabalhar para que essa criança, e eu posso pegar a Shirley que já está um tempo bem longo, agora começou de novo a sua história e agora não vai mais parar, parece que até os 10. Quando ela descobre que ela está grávida, e olha, ela tentou muitas vezes, né, para que essa criança viesse, Lohan, né? E aí, quando Lohan veio, agora a pergunta é, ela começa a se preparar toda a gestação dela e toda essa criança para que essa criança nasça, e aí ela começa a lembrar de novo de quem? Da Liz. Rapaz, tem que amamentar, acordar de madrugada. Começa a vir toda a história, e eu tenho que preparar essa coisinha, para onde eu vou ter... O que eu estou querendo dizer com essas coisas? É que assim como Deus nos dá uma vida para nascer de novo no Evangelho,
Ele nos concede. Tem a Mariana também que está chegando aqui de novo com mais um pequeno. Diz que ela também não vai parar, parece. Aí olha só, ainda mais que tem a Yasmin orando, né? Aí olha só, quando ele dá essa criança, a partir de então, você tem uma responsabilidade para com essa criança fazer o quê? Ensinar no caminho do Senhor. Mas ele não te deu um filho crente? Te deu. Pelo menos eu creio. Porque eu sou crente, você é crente. Se nasce o teu filho tem que ser crente, irmão. Se não for crente, o que adianta você? Mas ele vai nascer crente e vai saber de tudo? Não, é você que vai ensinar essa criança no caminho que deve andar, no caminho do Senhor. Então, nossa responsabilidade para com essa criança é o quê? É um ensinamento. Mas aí a gente tem umas coisas que são bem estranhas. Parece que quando um filho nasce, parece que é pressuposto que a gente já sabe de todas as coisas. É ou não é? Parece, não é? Todo mundo tem filho, todo mundo cria os filhos, mas é só amamentar. Né? É só isso que precisa. É dar comidinha e fazer isso. Mas não é assim que funciona. Você vai conhecer o seu filho, você vai conhecer quando ele está com birra, mesmo com 1 mês de idade. Você vai conhecer. Porque senão você vai ser o quê? Controlado pelo choro daquela criança. Tudo que ela chorar, você vai fazer. E você não tem tempo mais para nada, porque você não sabe perceber que choro é de fome, se é de uma dor, se é de mania, se é só de querer um carinho, ou se é querer totalmente você todo o tempo. Você vai descobrindo isso. Eu estou falando essas analogias exatamente para que a gente entenda que quando Deus ele faz a igreja brotar e crescer, a igreja está lá, mas essa pessoa que entrou e nasceu de novo, ela não sabe nada do reino. E se ela não sabe nada do reino, quem é que vai ensinar para ela? É Deus? Não, é Deus. Mas Deus através de você, de alguém que sabe um pouco mais do reino, para ensinar para essa criança. E seja ela criança, eu vou colocando entre aspas, se é um valeriano que nasceu agora, vamos supor, ou se é realmente uma criança pequena, de 6, 7 anos de idade, que está entrando agora na igreja, que seus pais não veem, mas ela está vindo. Então, a mesma capacidade que eu tenho de ensinar essa criança de 6, 7 anos, eu tenho que ter para ensinar o valeriano, porque eu sei alguma coisa a mais de Deus que eles nada sabem. Eles só sabem que eles amam a Deus, que a palavra de Deus é verdadeira, e é só isso. Mas há uma confusão na mente deles, porque a visão que eles têm de mundo é do mundo. Não é uma cosmovisão de Deus. Não é uma cosmovisão cristã, ou seja, não é baseado nos princípios de Deus. E aí é que está o nosso problema. O nosso problema é que a gente acredita que porque Deus está na vida dessa pessoa, as coisas vão acontecer. É só ele ler a Bíblia que vai acontecer. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando você abre a Bíblia se torna a palavra de Deus para você? Por que eu estou perguntando isso? Porque John Stott falou uma coisa que eu não sabia nesses dias e fiquei impressionado com isso. Ele disse uma coisa que é realmente verdadeira. Quando a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus. Você sabe, Alana? É realmente a palavra de Deus para você. Hein? Não entendi. Não. Douglas, quando a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus para ti. Vamos então colocar de forma bem física. Vamos ver aqui essa tua Bíblia, que eu estou sem Bíblia. Eu já não consigo mais ler com. Aí eu só uso no celular, que fica logo grandão, aí eu não tenho problema com isso. Isso aqui é o quê? Não, a Bíblia, certo? E ela é a... Todo mundo concorda que ela é a palavra de Deus? Se não concordar, pode ficar aí, não tem problema não. Vai receber muita paulada daqui a pouco. Mas aqui, palavra de Deus. Mas quando essa palavra de Deus, que a gente acredita que é a palavra de Deus, e eu acredito também, ela se torna palavra de Deus para mim.
Quando ela se torna? São sinônimos. Escritura Sagrada, Palavra de Deus, são sinônimos. Quando tu praticas ela, Testemunha de Jeová pratica a Palavra de Deus? Pratica ou não pratica? Pratica. Mas é a Palavra de Deus? É no que ele acredita. Mas para nós é a Palavra de Deus? Porque ele diz que Jesus não é Deus, Testemunho de Jeová. É a Palavra de Deus? Ele pratica? É a Palavra de Deus? Não tem mais si. Ou é ou não é? Tá. Só que para nós, ele tá? Tá o quê? Errado. Mas ele pega a Bíblia, ele olha assim e aprende assim. Quando ela se torna a Palavra de Deus para ti? Esqueci teu nome. Peraí que eu vou lembrar. Mas não importa, a gente é amigo. Júlia! Você que está brincando. Diga aí, por quê? Quando ela se torna? Sério? Quando a gente entende o quê? Todo mundo entende o que está escrito? Precisa de alguém ensinar. Eu estou amassando a Bíblia dele, vou deixar aqui. Não vou acabar com ele. Quando Deus revela ela para nós, desenvolve isso. Porque as Escrituras já estão reveladas. Como ela revela para ti? Compreendendo. Aí é que eu quero colocar exatamente o que o John Stott falou. A palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus realmente verdadeira, não a palavra física. A gente considera ela como total verdadeira. Beleza. Isso é ponto pacífico para nós evangélicos. Todo evangélico considera a palavra de Deus, que é realmente evangélico, considera a palavra de Deus perfeita, inerrante, infalível, perfeita. Mas quando eu pego essa palavra e abro e começo a ler, ela vai ter que se tornar a palavra de Deus para mim. Mas quando ela vai se tornar a palavra de Deus para mim? Só porque eu abri e li? Mas se eu obedecer, ela se torna realmente palavra de Deus? Mas se eu aceitar ela e obedecer ela é palavra de Deus para mim? Praticou, mas não é. A palavra de Deus só se torna a palavra de Deus quando eu interpreto ela da forma como Deus disse que ela tinha que ser. Se eu interpretar ela de maneira errada, e mesmo que eu a cumpra, ela nunca será a palavra de Deus para mim. Por isso que é tão problemático a palavra de Deus para nós. Ele enviou o Espírito para fazer o quê? Para que a gente pudesse entender as Sagradas Escrituras. Ele pudesse nos ensinar. Mas se a gente interpreta as Sagradas Escrituras de maneira errada, ela nunca será palavra de Deus para mim. Aí é que está o detalhe. Todo mundo ouve realmente Deus pelas Sagradas Escrituras? Por que não? Por que erra na interpretação? Por que erra? Não é. O problema nosso é que a gente ainda tem uma mentalidade toda fora, é uma mentalidade caída, é uma mentalidade corrompida. E se a gente tem uma mentalidade corrompida, da forma como a gente enxerga as coisas, lembre-se, quando você olha com seus olhos, você vê uma realidade, mas você vê essa realidade e interpreta essa realidade. Não tem muita gente assim, vamos supor. O que foi? Eu estou no microfone, né? Mas tá bom.
Quando a gente olha a realidade neste mundo, quando a gente olha realmente a realidade, quando a gente enxerga esse mundo, a gente enxerga um mundo não com os olhos, mas com uma concepção e uma mentalidade aqui. Eu posso ver esse banco, eu posso olhar vocês, mas essas coisas, elas já têm um conceito na minha cabeça. E é esse conceito que, quando a gente chega nas Sagradas Escrituras, esse conceito está vindo conosco. E se alguém não pegar para a gente e nos ensinar de maneira correta, a gente vai interpretar segundo a nossa ótica, segundo a nossa vida, que a gente viveu todo o tempo no mundo, ainda que o Espírito esteja em nós, amados. Ainda que o Espírito esteja em nós. Porque a gente vai interpretar de maneira errada. E não é porque a gente é mau. Não, a gente é mau. Mas não é porque a gente tem a intenção de fazer isso. É porque a nossa mentalidade está programada para agir assim. A gente olha, tipo assim, eu posso olhar a Alana, nunca vi a Alana. Ih, essa Alana tem cara de mal, pô. Ah, não, ela deve ser ranzinza. Por que eu olhei assim? Nunca conversei, nunca falei. Vocês já perceberam e vocês já viveram isso? Viveram ou não viveram isso? Esse tipo de experiência. Quando de repente você olha e diz, caramba, a Lana é uma pessoa tão gentil, não tem nada a ver daquilo que eu imaginei. Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque quando você olha, você já está interpretando a realidade. E a forma como você interpreta essa realidade é baseada nos princípios que você já está dentro de você. Do contrário, a realidade vai ser outra forma. A forma como você vai ver vai ser de outra maneira. Você não vai mais questionar, você não vai mais pensar desse jeito. Por quê? Porque tem outros princípios que estão trabalhando na tua vida que está, é como o apóstolo Paulo disse, transformai-vos o quê? A vossa mente pela renovação do seu entendimento. Você tem que experimentar, você tem que... Por que ele está dizendo isso? Porque a gente vem com uma mente do mundo, com conceitos do mundo, da forma do mundo, e a gente está dia e noite olhando para esse mundo. Poucas vezes a gente está de perto com a palavra de Deus, ouvindo os irmãos de Deus, ouvindo o caminhar de Deus. Então, qual é mais fácil fazer uma cosmovisão? Interpretar esse mundo. Não é muito mais fácil interpretar o mundo com as coisas do mundo? Com os pensamentos do mundo? Com as filosofias do mundo? Ainda que eu nem saiba quem diga. Eu nem sei quem foi que determinou qualquer tipo de coisa. Mas eu estou pensando da mesma maneira. E é por isso que quando a gente entra dentro de um discipulado, as pessoas começam a se negar, poxa, mas eu não sei, poxa, mas eu não sei fazer isso, eu nem sei fazer aquilo outro. E aqui, nesta manhã, eu queria olhar um pouco conosco a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia aí, livro de Mateus, capítulo número 28, perdão. Mateus 28, verso 18 a 20, diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande ênfase da grande comissão, como o próprio texto diz, ela está baseada não em que a gente vá e faça discípulos. A grande comissão está baseada no verso de número 18. Jesus, aproximando-lhe, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A base da nossa obediência está baseada nisso aqui. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Quando ele diz toda autoridade, ninguém mais pode resistir à autoridade de Cristo. Ninguém. E se ninguém pode resistir, seja nações, seja um império, seja um tribo, seja o que for, seja um homem individual, não importa. A autoridade foi dada nos céus e na terra. Por isso, agora, vão debaixo da minha autoridade. Lembre-se quando Jesus mandou os 70
discípulos para irem na frente dele, às aldeias que depois ele iria, para preparar o caminho, para que quando ele chegasse, o povo já estivesse meio preparado para receber a palavra de Deus. Então ele enviou os 70, a Bíblia declara que esses 70 foram, quando depois de um determinado tempo eles voltaram e se reuniram com Jesus, eles começaram a cantar as suas glórias, os louvores, a respeito das grandezas que Deus fez por meio deles, e eles chegaram ao ponto de dizer assim mesmo: Senhor, até os demônios se submetem a nós, Senhor, até os demônios se submetem. Não era somente um milagre de um curar, de um leproso, de cego. Eles fizeram todos esses milagres. Mas o mais surpreendente deles, de todos, ele foi: até os demônios, a gente dá uma ordem e eles vão embora. E o Senhor diz para eles: não se alegre, porque os demônios se submetem a vocês. Antes alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ou seja, grandes obras que é como se Deus estivesse dizendo, ele foi chamado para fazer grandes obras e ele caiu, e ele foi despejado. Então, grandes obras não é muito. Alegrem-se, porque o nome de vocês está no livro da vida. Deus se alegrou em escolher vocês e a andar com vocês e ter vocês para Ele para sempre. Então a ordem de Jesus está baseada nisso. A gente vai por causa que Ele está dizendo para a gente ir. E então Ele diz: ide por todo o mundo. Existe algum lugar que nós não devemos ir? Existe? Existe algum espaço na face da terra que a gente não pode ir? Todos os espaços da terra estão abertos. Ide por todo mundo. E aí ele diz assim mesmo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu não estava naquele dia. Alguém estava nesse dia? Levanta a mão aí para mim. Você não estava, né? Então quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? Porque Jesus está sentado nos céus. Todas as pessoas que conhecem Cristo e que ouviram de Cristo, que ouviram dos apóstolos, passaram esse ensino. É dessa maneira que passa. É Deus ensinando através de quem? De nós, a igreja. A sua palavra, ela é o alicerce, sim, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não é a ideia, a ideia clara que Deus está dizendo, no caso, Jesus está dizendo: vocês vão pelo mundo e ensinem, ensinando a guardar todas as coisas que eu ensinei para ti, Pedro, que eu ensinei para ti, Paulo, que eu ensinei para ti, João, Tiago, ensinei para ti vários discípulos. Vocês passam para os outros, porque os outros não me ouviram. Eles vão ouvir através de vocês. A gente ouve Pedro, Paulo, Tiago, João, Mateus, Lucas, através de quem? Das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é de Deus? Não é? Quem as escreveu? Homens santos. Que homens foram esses? Essa é a ordem. Vocês vão ensinar. São esses homens que nos ensinaram. É palavra de Deus? Então é palavra de Deus. Eu não estou limitando ou tirando a força da palavra, não. Eu só estou dizendo que a palavra por si só, ela não vai fazer sentido na tua vida, enquanto realmente tu não entender ela, o que ela significa. Se tu não interpretar ela de maneira correta, ela nunca será a palavra de Deus. Se você interpretar de maneira errada, você vai cumprir com todo o desejo do teu coração, mas vai estar errado. Da mesma forma que Paulo era muito sincero para perseguir a igreja e matar, porque ele achava que estava fazendo um culto a Deus. Mas a interpretação dele era errada. E por isso, nunca foi palavra de Deus. E aí, o que a gente tem? Essa foi a ordem de Jesus. O que a igreja ela vai pensar? Queria que você abrisse sua Bíblia agora em Atos, capítulo número 8, capítulo número 1.
1, verso 8. Muito bem. Quem disse essas palavras? Jesus disse essas palavras. Disse para quem? Os discípulos. Quantos discípulos estavam com ele nesse período? $500 pessoas. Mas ele disse isso por quê? Isso foi uma resposta de Jesus. E qual foi a pergunta que fizeram para Jesus responder dessa forma? Pergunta está no verso de número 6. Então estavam todos reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, é esse tempo que o Senhor vai fazer uma limpeza, os romanos vão embora e a gente vai ser como Israel perfeito, andando na luz do Senhor? Aí ele disse: os tempos e as estações, isso não compete para vocês. Ele diz exatamente isso. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder para ser o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso não é uma sequência de evento. Primeiro testemunho em Jerusalém, depois eu vou para a Judeia, depois vou para Samaria e depois eu vou até os confins da terra, que no caso seria o Brasil, os confins da terra, para quem está em Jerusalém. Isso não é uma sequência geográfica. O texto diz claramente, dentro do original, é que eles deveriam fazer isso comitantemente. Ou seja, ao mesmo tempo que ele prega em Jerusalém, ele prega em Judeia, ele prega na Samaria e prega até os confins. Ninguém vai ficar parado se entrando. Vamos primeiro alcançar Jerusalém, depois a gente vai para a Judeia, depois a gente chega em Samaria e depois a gente vai até os confins da terra. Só que a pergunta é, eles obedeceram? Foi assim que se deu? Vamos ver, Atos capítulo de número 2. Como é que eu sei que foram 500 pessoas que ouviram isso? Porque Jesus está dizendo isso no dia em que ele vai ascender. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, se não me engano, ou 2 Coríntios, não lembro muito bem, que é 15, né? 15. Que ele está falando sobre a ressurreição, e aí ele fala que Jesus ele falou isso no último dia, antes dele ir, no dia que ele foi assunto aos céus. Então haviam 500 pessoas ouvindo Jesus fazendo esse discurso. Sereis minhas testemunhas, e então vocês vão pregar tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Passam-se 10 dias que Jesus foi aos céus, e eles permanecem reunidos no templo. Atos capítulo número 2, verso 1. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Faltou algum? Todos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedesse que falavam. Aí, nesse mesmo texto, que a gente vai descendo, a gente vai perceber claramente, olha só, havia um grupo, no capítulo número 5, como era uma festa do Pentecostes, e que muitos judeus, saindo de outras partes do mundo, vinham para Jerusalém adorar o Senhor. Nesse tempo, haviam basicamente 7 nações ali, que estavam no dia de Pentecostes, judeus vindos de outras nações. Então, eles ouviram, perceberam, e a Bíblia declara que eles foram recebidos pela palavra de Deus, e ali naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Essas 3.000 pessoas eram de Jerusalém? Olha o texto. Verso de número 9. Somos pardos, medos,
elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Ou seja, eles ouviram da grandeza de Deus e nenhum daqueles judeus que estavam ali reunidos falavam a língua desses povos. Mas quando o Espírito desceu e eles passaram a falar novas línguas, outras línguas, essas foram as línguas daquelas nações. E ao ouvirem aquelas nações, não foram uma língua dos anjos, porque eram línguas da terra, bem claro. Porque se foram dos anjos, eles não estavam dizendo, tinha alguém que era lá do céu para ouvir? Não era. Como nós estamos ouvindo em nossa própria língua as grandezas de Deus. E aí eles ouviram, então entenderam as grandezas de Deus. E aí mais adiante, verso de número 'Depois que aí Pedro vai, ele faz uma pregação, verso de número 40. Diz assim mesmo, com muitas outras palavras, no caso Pedro e os apóstolos, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Das 500, só sobraram 120, que está logo no início do capítulo 1 falando a respeito disso. 120 estavam reunidos. Ou seja, naquele dia que estavam só reunidos 120, já foram embora 380 pessoas que não permaneceram segundo a palavra de Deus, disse, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. 380 saíram, desistiram, foram embora. 120 permaneceram no cenáculo, orando e buscando a face do Senhor, até que depois de 10 dias a descida do Espírito Santo acontece. E então, a partir de então, aqueles 120 começaram a ensinar aqueles que Deus começou a trazer para a igreja. Esses que entraram na igreja, 3.000 pessoas, apenas um grupo muito pequeno, que a Bíblia declara que romanos que residiam ali, que eram prosélitos, ou seja, o que é um prosélito? Essa aí do Judá era uma pessoa pagã, que adorava outros deuses, e se converteu ao judaísmo, isso é um prosélito. É o que a gente faria exatamente com qualquer nação que não pertence ao cristianismo, e aquela pessoa dentro da área, seja lá um hinduísta, um budista, e se converte ao cristianismo, ele é um prosélito do cristianismo. Para a gente se converte, não tem essa ideia de prosélito, mas é isso que acontece. E esses que foram, a Bíblia declara que então eles voltaram para suas casas. E ao voltarem para suas casas, eles voltaram com a mente mudada, transformada. E eles começaram a anunciar a própria palavra de Deus a partir do momento que eles ouviram e entenderam qual era a palavra de Deus. Eu queria caminhar com vocês agora Atos 2:42. Essa igreja que começa a nascer de 3.000 pessoas, ele diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que eles perseveravam? Qual era a primeira coisa que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos todos estavam lá. No caso, 11, mais um eleito foram 12. Esses 12 ensinavam a igreja constantemente. Se você quiser entender, você pode ler mais. Eles estavam sempre, unanimemente, todos os dias, no templo e nas casas. Era isso que era a perseverança. A perseverança de ensinar o que Jesus estava dizendo era que eles podiam estar todo o tempo reunidos e eles todo o tempo eles estavam sempre sendo ensinados pelos apóstolos. Ou seja, eles estavam dentro da fonte. A fonte, que eram os apóstolos, que tinham um maior conhecimento a respeito da vontade de Deus e daquilo que Cristo ensinou, esse mesmo os apóstolos estavam ensinando. Agora, a pergunta é, esses apóstolos entendiam tudo? Eles tinham a mesma visão que Cristo tem? Como é que eu sei que eles não têm? Como é que eu sei que realmente eles não têm? Atos, capítulo número 8.
Lembre-se que Jesus ele lutou contra os judeus, os seus próprios discípulos, lutou contra eles no sentido de mudar o entendimento deles. O que é que eles pensavam de Samaria? Que eles eram inimigos. Da onde eles aprenderam que Samaria era inimigo, os samaritanos eram inimigos? Porque eles viviam uma outra religião. Seus pais ensinaram. Eles viveram essa hostilidade. Não tinham nenhum prazer para com eles. Eles achavam que eles eram infiéis, ainda que eles diziam que adoravam. E os discípulos criaram isso. Então Jesus ele teve que trabalhar também isso no coração deles. Trabalhou com a mulher samaritana, trabalhou num tempo depois, mais adiante, quando ele estava passando e os samaritanos não deixaram os judeus entrarem, ou no caso, Jesus passar pela cidade deles, porque sabia que ia para Jerusalém. E então Tiago e João disseram assim mesmo, disseram, Senhor, tu queres que a gente vá e ore a Deus para cair fogo do céu? Porque eles não deixaram você entrar não. Bora logo matar e destruir essas pessoas. E Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ele está no início da jornada dele, eles não entendem. Eles não entendem como Deus vai trabalhar. Jesus tem que lutar contra eles, com o entendimento deles, para fazer com que a mudança de entendimento comece a ser transformada. Lembre-se, é interessante porque Jesus poderia dizer assim mesmo, vocês serão minhas testemunhas até o confim da terra. Não é a mesma coisa que Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra? É a mesma coisa ou não é? Vocês serão minha testemunha até os confins da terra, daqui até os confins da terra. Mas Jesus não falou isso. Ele citou cada uma das etapas, entre aspas, que eles estão bem conhecidos. Vocês conhecem Jerusalém como a palma de mão. Vocês conhecem Judá, ou seja, Judéia, que é a região todinha do reino de Israel, que era a possessão de Judá. Vocês conhecem Samaria, os inimigos de vocês. Vocês vão testemunhar em Samaria. E então vocês vão até o confim da terra. Porque os confins da terra dá a entender exatamente que o povo deveria ir. Os judeus ou os fariseus iam até os confins da terra para trazer algum dos povos para Israel. Mas a interpretação deles estava errada, que é o ponto de Jesus dizer assim mesmo, vocês vão até os confins da terra para transformar um homem em um prosélito, e vocês fazem ele 2 vezes mais merecedor do inferno. Por quê? Porque a interpretação deles era errada. Então aquela pessoa que estava saindo da frigideira, estava caindo aonde? No fogo. Você faz eles 2 vezes mais filho do inferno. Então a ideia aqui que Cristo, que eu quero trazer isso aqui, é que Deus está trabalhando na mente dos discípulos, eles ainda não têm a estrutura deles ainda está muito voltada para toda a concepção que eles nasceram e cresceram dentro de Israel. Há muito partidarismo, há muita intriga, há muita dificuldade para entender. E aí olha só, Atos capítulo número 8. No capítulo número 6, Estevão é preso. Ele termina o capítulo 6, basicamente morto, entrando no capítulo número 7, já fechando o testemunho dele, a pregação dele, e assim ele morre. Saulo está consentindo na morte, e entra no capítulo número 8, verso 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O que esse pessoal que foi fugido de Jerusalém, que agora não podia mais ficar em Jerusalém, que a perseguição levou eles para longe, levou eles a cumprir o quê? Judéia e Samaria. Olha só, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande plano sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Verso de número 4. Entre mentes, ou seja, apesar de todas essas coisas, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os discípulos permaneceram em Jerusalém, mas, melhor dizendo, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas a igreja, ela passou a cumprir exatamente aquilo que Jesus havia dado. Em Atos capítulo 1, verso 8. Agora em Atos 8:1, a perseguição faz eles cumprirem, porque eles estão acostumados a viver aonde? Em Jerusalém. Eles não têm ideia de avançar com o reino. Eles acham que o reino vai avançar
naturalmente, não avança naturalmente. A gente tem que ter a intenção de alcançar o nosso irmão. Tipo, vamos supor que a Shirley não fosse cristã. A Shirley não vai ser alcançada se eu não tiver uma intenção clara de vir e falar do evangelho para ela. Ela não vai receber essa salvação. E como Deus vai me fazer levar a palavra até a Shirley se eu tenho vergonha? Se eu estou acomodado com as minhas coisas, com o meu serviço, com tudo? Só existe um jeito. Eu rompo uma perseguição com Abraão. Aí de repente eu estou onde? Eu estou num hospital, passando por uma provação. E aonde eu encontro a Shirley? Lá no hospital também. Eu começo a falar da palavra de Deus, porque eu não tive capacidade de levar, quando eu estava ação, até a Shirley. Eu não conhecia a Shirley, eu não sabia da Shirley, eu não sei nada da Shirley. Mas a perseguição me faz me colocar em uma determinada situação. Que a única coisa que eu posso pensar é em quê? Em Deus. E como Deus pode me ajudar. E em como Deus pode me ajudar, quebrando meu coração para falar também que outras pessoas estão passando por uma mesma situação, ou situação até pior, mas não sabem que Deus existe. E por isso não tem esperança de sair dessa situação. Estão entrando em desespero. Na minha pior dor, nas minhas piores dificuldades, ainda assim eu posso olhar para os céus e levantar minha cabeça dizendo, Deus é por mim. Deus ainda é por mim. Mas aquele que está com dor e desespero e não conhece Deus. Viu quão grande é a luta dele? Porque ele não tem saída. Ele não tem Deus. Como é que ele vai se resolver isso, a vida dele? E sou eu que sou responsável de ir até essa pessoa e falar do amor dele. E falar da graça dele. Os apóstolos estão fechados, eles não entendem de fato. Mas aí olha o que acontece. As pessoas foram. A Bíblia declara que então Filipe desce também a Samaria e ele começa a pregar, ele começa a fazer sinais e as pessoas começaram, verso de número 8, houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, Samaria. Aí ele coloca um texto a respeito de Simão Mágico, não preciso falar disso, mas olha o verso número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam recebido batismo, haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que de fato, pelo fato, não, isso aí não precisa não, que é a história de Simão. Mas os apóstolos eles se surpreenderam, disseram, nossa, Samaria recebeu a palavra de Deus? Vai Pedro e João para lá e ensina a respeito deles para que o Espírito Santo também desça sobre eles. Aí vai lá Pedro e João e impõe a mão sobre eles e o Espírito Santo desce e eles fazem a mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Ou seja, a igreja o entendimento começa a se abrir, que o evangelho não é somente para os judeus, nem para aqueles que estão na Judeia, mas também para os de Samaria. Mas eles ainda estão reticentes com isso. Eles ainda estão com medo. Agora pensa, se a dificuldade deles para entender que fazem parte da mesma região, Samaria, o que ele não pensaria de mim, da Shirley, de qualquer um de nós? Que não faz parte do povo realmente, nem está na terra prometida. Ou seja, são gregos, entre aspas. Todo estrangeiro para eles eram gregos. São gentios. Não gregos, mas gentios seria a palavra correta. Se para Samaria já era difícil eles receberem, imagine para os gentios. Até o capítulo de número 8, a gente não vê um gentio se convertendo. Até o capítulo número 8, a gente não vê um gentio. Dentro em Atos, no capítulo número 6, quando faz a instituição dos diáconos, existe um gentio lá. Mas esse gentio já havia sido convertido ao judaísmo. Então ele era um prosélito. Então ele nem poderia ser considerado um gentio. Ele já era um judeu. Mas por natureza ele era um gentio. Mas ninguém pregou a nenhum gentio. Nenhum grego. Ninguém pregava para ninguém, para essas pessoas. Porque achavam que a salvação era para quem? Para o povo judeu. Ou para aqueles que estavam na terra de Israel. A mentalidade ainda não está mudada. Ainda que a ordem seja muito bem clara. Quero que vocês avancem no texto.
Atos capítulo número 11. Atos capítulo número 11 fala da defesa de Pedro. Pedro, ele estava lá, ele desceu para Samaria, ficou muitos dias em Samaria, depois ele foi chamado, em Atos capítulo número 10, à casa de um certo homem. E esse homem era um romano. E esse romano era Cornélio. E Cornélio era temente a Deus, mas não era judeu. E então ele era um gentil. E aí ele tem uma visão, um anjo diz: manda chamar Pedro em Jope para que ele fale em palavras de vida, porque está faltando isso para ti. Falta alguma coisa para você ser salvo, seria mais ou menos isso. E então Cornélio manda mensageiros para ir até Pedro, fala com Pedro e manda Pedro vir. Pedro vai, em capítulo número 10, ele entra na casa de gentil, que era proibido um judeu entrar na casa de um gentil e comer junto com o gentil, ou seja, ter comunhão com o gentil. Mas Deus vai e salva, tudo certo, tudo tranquilo. Capítulo de número 11. Capítulo número 11, agora os discípulos, aliás, a igreja que está em Jerusalém descobre que Pedro, um judeu, discípulo de Cristo, entrou na casa de um gentil, comeu com um gentil. Ele está escandalizando o evangelho, porque isso está errado. E aí, Pedro ele vai fazer a sua defesa. Chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, e os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Verso de número 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse de um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca, qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Eis que na mesma hora pararam homens junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse ter com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Que até o Pedro, que é o mais proeminente nessa primeira parte de Atos dos Apóstolos, ele não entendia que os gentios também deveriam receber a salvação. E Deus teve que falar para ele, para mudar o entendimento dele de uma coisa que ele claramente sabia, que ele não podia comer comida imunda, porque a palavra de Deus dizia, mas Deus estava trazendo uma ideia clara, com uma analogia. Não é a comida imunda, porque os homens não são imundos. Não há diferença, porque todos estavam no mesmo pecado, e agora eu já purifiquei, ou seja, eu já santifiquei, eu já salvei aquela pessoa, só que ela precisa descobrir que ela é uma pessoa salva, porque ela não sabe. E assim, Pedro ele vai e ele fala, e então os judeus e todo aquele colégio apostólico, vamos dizer assim mesmo, realmente Deus está salvando todas as pessoas.
Ele não está separando pessoas, se é judeus ou se é gentios. Se é judeus verdadeiros ou se são judeus prosélitos ou se são samaritanos. Deus não está fazendo acepção de pessoas. A obra da salvação vai alcançar todos nós. E aqui, queria que você avançasse agora comigo em Atos capítulo número 11. Vamos ler a partir do verso 19. Você percebe que a obra de Deus é feita a duras penas? Com muita relutância nossa? Eu não estou falando de cristão normal, estou falando dos líderes da igreja. Estou falando de Pedro, não estou falando mais de ninguém. Se Pedro teve tanta dificuldade para obedecer à voz que estava tão clara para nós, e que era tão clara para eles, mas o entendimento deles impedia que eles entendessem da forma como Deus queria que ele entendesse. Você acha que não é difícil para qualquer um que entra e senta? Como para você mesmo, que está vindo? Que precisa aprender mais da palavra de Deus? Será que você também não está interpretando da maneira como você quer e não como realmente deve ser? Difícil. É por isso que a estrutura ela tem que ser muito precisa. Ela tem que sentar e começar a conversar muito da palavra de Deus, um a um. Sentar mesmo para conversar. A gente não vai ensinar em pé não, amados. É para sentar e conversar. Não é eu falando aqui, você sentado. Parece que é muito fácil assim, mas não é. A gente vai sentar e vai conversar. E aí então você vai entender como a palavra de Deus vai caminhando no teu coração. É por isso que Jesus, ele no Sermão da Montanha, ele subiu num alto monte e o que ele fez? Assentou-se e passou a ensinar os discípulos. Os grandes ensinamentos de Jesus, ele está sentado, amados. Não dá pressa, não pode haver pressa. Atos capítulo número 11, aí a gente vai ver a estrutura sendo fechada da forma como deveria ser. Atos capítulo 11, verso de número 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação, lá daquela de Estevão, olha só, tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles estavam indo, não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, a réplica daquilo que os apóstolos pensavam, ou pelo menos eles imaginavam que deveria ser só para os judeus, as pessoas que foram dispersas, eles não procuraram nenhum outro povo. Tem judeu aqui? A gente vai falar para o judeu. Não vai falar mais para ninguém. Nem para grego, nem para ninguém. É só para judeu que a gente vai pregar a palavra. Verso de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Chipre e Cirene já estavam na área da Grécia. Estavam na área da Grécia e davam a entender que eles eram gregos. E que se converteram a isso. Agora, como é que eu não vou falar para minha mãe e meu pai? Como é que eu não vou falar para os meus tios, meus sobrinhos, meus irmãos? A Bíblia diz claramente que isso. Alguns deles, porém, alguns, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Por que vai enviar Barnabé? Porque a igreja precisa ser ensinada. Esse povo não sabe nada. Eles precisam ser ensinados. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e se ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Agora a estrutura está fechada. Agora eles sabem que o evangelho é para todos. E que o evangelho não vai ensinar por osmose, fácil, vai passar e vai... Não. Via Barnabé. Barnabé chega, a igreja está cheia de gente. A igreja tem muita gente. Ele sabe que ele não dá conta para ensinar e discipular todo mundo. É muita gente. O que ele vai fazer? Vai se concentrar nele? Ele vai para onde? Ele vai atrás de Saulo. Cadê Saulo? Saulo de Tarso. Cadê Saulo? Saulo apareceu na conversão dele, Atos capítulo número 9. Capítulo 9, terminando o capítulo número 9, ele já está pregando e ninguém aceita o testemunho dele. Ele é expulso. Some-se, Saulo. Saulo vai para sua terra, vai para Tarso. Fica lá em Tarso. Não faz nada em Tarso. Ele está excluído da igreja, porque a igreja ainda tem medo dele. E está excluído dos judeus, porque os judeus sabem que ele se converteu. Então ele está na mão única. Eu não posso pregar a igreja, nem posso pregar os judeus, porque eu estou excluído. A igreja não acredita em mim. E os judeus me odeiam porque eu me converti. O que eu vou fazer nesse mundo? Ele está excluído. A Bíblia é clara que Barnabé, ele lembra-se de Paulo. Era um homem bom. Olha a descrição do Barnabé. Verso 24. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu. Muita gente. Então ele disse, eu vou atrás de Saulo. Então ele deixa toda a obra e vai embora. Pega Saulo e traz Saulo. Não, Saulo. Tu vai vir comigo e tu vai trabalhar comigo. Tu vai ajudar a igreja. Eu vou te ajudar e nós vamos ajudar essa igreja a se desenvolver. E é isso que começa a história entre Paulo e Barnabé. Ele lembra, ensina Paulo a entender e a caminhar com Deus, a avançar com Deus, a ter paciência. Paulo não é um homem paciente. Paulo é um homem muito sério, muito determinado. E se tiver um Abraão do lado dele, tu está correndo? Tu é um frango? Vai ficar aqui. A obra de Deus é com firmeza, é com força. Paulo era muito assim decidido. Não dava tempo para a pessoa titubear, não. Por quê? Porque ele sempre foi decidido. Mas ele tem que aprender que Deus tem um tempo para cada um ser amadurecido até o ponto de dar sua própria vida por completo ao reino. Nunca jamais temer. E Barnabé, ele vai treinando Paulo nisso. Ele vai cuidando de Paulo nisso. E então a igreja agora, que ela consegue ver o mundo não mais separado entre judeus e samaritanos e gentios, mas vê somente um único povo. Essa igreja agora, lembre-se, o verso de número 26, e tendo-o encontrado, no caso Paulo, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados discípulos. Durante um ano eles ensinaram. Durante um ano eles aprenderam. Durante um ano a igreja agora se torna cristã. Cristãos nada mais é do que pequenos cristos. Porque agora a igreja identificava, a gente está agindo da forma como Deus quer. Por que eles estão agindo? Porque eles foram ensinados como deveriam ser e agir. O que é mais interessante nessa história é que Atos, no capítulo número 11, fala isso. Quando chega no Atos, no capítulo número 13, a igreja tem a primeira, realmente, missão programada, instituída, intencional. Na igreja de Antioquia, onde foram chamados os cristãos pela primeira vez, o Espírito Santo separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, a igreja passa a ser missionária, não por uma perseguição, mas por intenção. Porque ela está sendo ensinada. Se nós não formos ensinados, só poderemos ir pregar para as outras pessoas por meio da perseguição, por meio da dor. Porque vai nos tirar da situação de comodismo para estar numa situação que a gente não quer. É por isso que a gente vai e prega. Porque no normal, a gente vai se acomodar. E para mudar essa forma de cosmovisão que a gente tem na cabeça, só através do ensinamento,
da palavra de Deus. Quando a gente senta, ensina. Quero que vocês me deem mais 5 minutos, porque a gente só vai ler alguns textos a respeito disso. Estamos 10h27, 10h33 no máximo eu termino, 10h33, 10h35 eu fecho aqui. Quero que alguns de vocês possam abrir um texto. Eu vou dar um texto, aí você abre e você lê. 2 Timóteo 2:2. O que ele está dizendo? Repete de novo. 2 Timóteo 2:2. O que da minha parte ouviste? Para quem Paulo está escrevendo? Para Timóteo. Então Timóteo está recebendo o evangelho de quem? Do apóstolo Paulo. Timóteo, o que você me ouviu, o que você tem que fazer, Timóteo? Transmitir a homens fiéis e também idôneos para... Ou seja, eu te ensinei, Timóteo, ensina isso a outros homens, porque esses outros homens vão ter que ensinar isso a outros. Parem, Timóteo. Parem, Timóteo, ou não? Não para. Se você não está dentro dessa regra e lei, você está fora da visão de Deus. Porque Deus está nos dando um evangelho para compartilhar um mundo perdido, que o mundo perdido nunca vai ouvir se eu não abrir minha boca. Então, mas para isso eu preciso te ensinar e você vai ensinar isso a outro. Porque o terceiro, que eu não ensinei, ele vai ensinar a quarta pessoa e a quarta vai ensinar a quinta. Mas ensinar o quê? Isso é telefone sem fio? Porque telefone sem fio eu falo uma vez para a Dani. Se a Dani for passando um para um e chegar lá na Alana, provavelmente não é a mesma coisa que eu passei. Por isso, o ensino tem que ser repetitivo. Até que a Dani saiba muito bem, claramente, da forma como é. Então ela passe para o Samuel vai, passe, aprenda, passa para a Liliane, aprenda, e passa para o outro e assim vai. Porque senão, não tem como a igreja se multiplicar e aprender e guardar aquilo que Cristo ensinou. Colossenses capítulo número 3, verso 13 e 16. Colossenses. Vamos ler o verso 13, capítulo 3, verso 13. Se na primeira coisa, já que é uma carta pastoral e Paulo está falando para Timóteo, aí, homens idôneos, fiéis idôneos, então provavelmente Paulo está falando para homens líderes, tipo assim, Abraão, tu vai ensinar, vamos supor assim, o Augusto, vai ensinar o Augusto a se tornar um presbítero e ele vai ser o próximo pastor da igreja. Pode a gente dar a entender isso, porque homens fiéis e idôneos que passarão a outros. Pode ser. Mas olha o que ele diz em Atos, em Colossenses capítulo número 3. Queria que quem achou pode ler. 3, verso 13. O que ele pede que a igreja faça? Qual é a primeira coisa? O que é suportar, Douglas? É aturar, Douglas? É aguentar, né? Seria a ideia, mais ou menos, se eu estivesse carregando um saco de, 100 quilos nas minhas costas, eu estou arranhando. E alguém viesse, exatamente o que Simão Cirene faz com Jesus, quando ele está carregando a cruz. Ele coloca sobre os seus ombros a cruz,
retira e ele caminha na cruz e Cristo não caminha mais com ela. Isso é suportar. Suportar não é aturar, não. Isso é uma visão do mundo. Entende como nossa mente está no mundo? Não duvido que ele é crente. Mas o entendimento errado faz a gente agir errado. Porque, não, eu tenho que só aturar. Se eu não bater, não xingar, já está errado. Porque essa pessoa está agindo assim porque existe um peso sobre ela que ela não está capacitada para aguentar. Quer ver a gente carregar alguma coisa muito pesada e ter uma pessoa, tipo uma criança, vindo ali? Porque ela é uma criança. Por favor, sai da frente, sai da frente. Já está irado. Porque ela é criança e a gente não faz nada. Mas deixa um adulto aí. Vê se a gente não atravessa com ela. Pô, tu não está vendo que a gente está carregando o peso? Tu ainda vai ficar no meio, já que tu não quer ajudar, sai da frente. Está dando para entender? É isso que é uma pessoa do mundo, ou uma igreja que está tão difícil, tão difícil. Ela está caminhando no caminho do Senhor, mas ela está carregando uns fardos tão pesados na vida dela, que não tem ninguém para ajudar. Mas ela reclama muito, ela fala muito, porque é um fardo nela que ela não sabe como aliviar, que é em Cristo. Ela ainda não aprendeu a colocar tudo isso na mão dele. Se ela não aprendeu, ela está carregando com ela. Me diz se a gente é capaz de suportar as coisas desse mundo. A gente é capaz? Ih, ainda tem ceia, né? Oxe, nem lembrei ainda. Mas vocês passaram pelo Josafá mesmo, né? Estão treinados. Né? Não, brincadeira. Olha o verso 12. Para que a gente possa suportar esses irmãos, olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Se eu não estou revestido com isso, posso eu suportar o meu irmão? Posso eu me colocar e tirar o peso do fardo das costas dele para ajudar e aliviá-lo? Posso eu perdoá-lo mutuamente? Posso eu? Se alguém tem queixa um contra o outro, ele é muito revoltado, ele não para assim. Lembra do Senhor. Porque assim como o Senhor te perdoou, perdoai-vos mutuamente. O verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite o quê? Ricamente a palavra de Deus. Porque se ela não habitar, se ela não for instruída, se ela não entrar no meu coração, eu não tenho como fazer o que a Escritura está mandando. E aí, por final, ele diz exatamente isso. Instruí-vos e aconselhai-vos. Ele está falando para quem? Para líderes. Essa carta é para a igreja, é como se eu estivesse lendo para a igreja. Você, Alana, você tem que instruir. Você, Alana, você tem que aconselhar. Você. Cada um de nós temos que fazer isso, mas para que eu possa fazer isso? Essa palavra tem que ficar ricamente dentro de mim. Eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender essa palavra. E então, eu posso instruir qualquer um. Não com a minha grande sabedoria. A palavra vai me dar isso. A força do discipulado nos traz isso. Eu encerro nesta manhã. Ainda tinha mais alguns textos. Alguns textos diz, exortai-vos mutuamente, admoestai-vos mutuamente, sejam hospitaleiros uns com os outros. O texto diz também, orai uns pelos outros e perdoai uns aos outros. Mas eu termino com Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5, verso de número... Vamos ler o verso 1 até o verso de número... Onde eu quero, de fato, verso de número 7 diz assim. Para a liberdade foi com Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar,
Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Paulo está fazendo uma repreensão muito clara, porque os Gálatas vieram outras pessoas com uma outra interpretação da Sagrada Escritura, do Evangelho, e eles achavam que deveriam ser circuncidados, para que eles pudessem serem salvos também. E o apóstolo Paulo disse, poxa, quem te ensinou a fazer isso? Por que vocês deixaram tão rapidamente a verdade para cair num erro desse? E aí quando ele termina a carta, e ele termina dizendo exatamente no capítulo de número 5, já findando, ele diz, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor alguma para Deus, mas somente a fé que atua pelo amor. E aí ele diz, a demonstração é isso, vocês corriam bem, ou seja, vocês nasceram, caminharam, já estavam correndo, já estavam crescendo. E aí ele diz, quem vos impediu de continuar a obedecer? Verdade, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, essa persuasão não vem de Deus. Você estava correndo bem. Por que você freou? Por que você parou? Por que você deixou de ensinar? E esse é o grande erro da igreja. Quando a igreja começa a deixar as escrituras de lado e não entende ela claramente, ela vai errar. Isso vai custar muito para a vida dela.